Eles estavam sumidos aqui do canal, mas de repente bastou uma vitória contra o Fortaleza de 1-0, gente. Resultado assim, normal para quem joga dentro de casa e precisa vencer com o apoio da torcida, né? Pois é, eles estavam sumidinhos, mas depois dessa vitória o meu canal começou a receber vários comentários típicos de torcedores de resultado, né? Porque voltaram ao canal depois de uma vitória. Vamos dar risada. Meus amigos, os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama voltaram ao canal em peso ontem após a vitória sobre a equipe do Fortaleza. Vocês viram aí apenas alguns exemplos, tá? Exemplos de torcedores que estavam até aqui, ó, engasgados com Fortaleza por terem perdido por 2-0 lá no Castelão no primeiro turno, né? Gente, o Vasco já foi um gigante do futebol brasileiro, tá? E os torcedores do Vasco hoje vêm no meu canal para desabafar simplesmente por causa disso. Gente, não deve ser fácil, tá? Você ser eliminado para o ABC do Rio Grande do Norte, último colocado da segunda divisão deste ano de 2023 na Copa do Brasil, né? Além do mais, ser eliminado para o Flamengo, o principal rival no Campeonato Carioca e também no futebol brasileiro, né? E já são 4 rebaixamentos para a Série B, para a segunda divisão. E se não se ligar, vai cair este ano também, porque olha só, o Vasco está brigando para não cair, gente. A maior festa, a maior alegria, a maior tiração de onda, porque o Vasco simplesmente saiu da zona de rebaixamento, porém tem os mesmos pontos de quem está dentro da zona de rebaixamento. O Vasco tem os mesmos pontos do Santos e também do Goiás, né? Agora o Santos joga hoje, né? E se o Santos empatar o seu jogo, o que é que acontece? O Vasco volta para a zona de rebaixamento. Não tá fácil torcer pro Vasco, tá? E um grande canal no YouTube vascaíno que lá atrás, no primeiro turno, chamou o Fortaleza de fraco. Não é que mudou de opinião, cara? E vocês vão ver isso aqui neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Você, torcedor do Fortaleza, fica de boa, fica tranquilo, cara. Enquanto a torcida do Vasco está aí festejando porque venceu o Fortaleza por um magro 1-0, jogando em casa com o apoio da torcida e colocou a cabecinha para fora da zona de rebaixamento, vocês estão digamos assim, na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, no top 10, podemos dizer assim, e na final da Sul-Americana. A diferença de patamares do Fortaleza para o Vasco é absurda. E estamos falando de hoje. Não estou falando de 10, 15, 20 anos atrás, não. Ninguém esquece os feitos do Vasco, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ninguém esquece isso, não. Quem tem história, tem o que falar, né? O clube que tem história, ele tem argumentos para convencer os futuros torcedores a torcer por ele. Beleza, o Vasco da Gama tem história. Tem sim. Romário já jogou lá, Bebeto, Edmundo, grandes jogadores já jogaram no Vasco. O Vasco merece sim ser respeitado, tá? Agora, vamos ser sinceros, a situação atual do Vasco dos últimos, 8, 10 anos para cá é time de segunda divisão, gente. Já jogou 4 anos a segunda divisão, aliás, 5, tá? O Vasco tem 4 rebaixamentos, mas já jogou a segunda divisão 5 vezes. E se não abrir o olho, se não me engano, jogou 5, né? Porque ficou 2 anos seguidos na segunda divisão. Subiu ano passado, mas tinha ficado ano passado e ano retrasado, se não me engano. E se não abrir o olho, vai voltar para a segunda divisão. Este ano também vai jogar 2024 a segunda divisão. Abre o olho, Vasco. Abre o olho, tá? Bom, vamos ver agora o que falou o nosso amigo
do canal O Gigante Vasco, né? Se não me engano, se chama assim O Gigante Vasco, canal do Gigante Vasco, exatamente. Vamos ver o que ele falou, né? A mesma pessoa que no primeiro turno falou que o Fortaleza era fraco, mudou de opinião. O Vasco hoje, torcedor vascaíno, é importante falarmos sobre isso aqui nesse pós-jogo, não venceu qualquer equipe. O Vasco hoje venceu uma equipe muito boa, tecnicamente e fisicamente, que é a equipe do Fortaleza. O Vasco hoje venceu e novamente, como vinha acontecendo contra Coritiba, contra Fluminense e mesmo com derrotas contra Palmeiras, aquele empate contra a Bahia, o Vasco convenceu. O Vasco venceu, mas atuou. O Vasco venceu, mas jogou bola. O Vasco venceu, mas foi superior ao Fortaleza. A boa e forte equipe do Fortaleza. O Fortaleza, caso vencesse hoje o Vasco em São Januário, chegaria ao G4 do Campeonato Brasileiro. Não estamos falando de qualquer equipe. Estamos falando de um time que já joga junto há quase 3 anos. De um trabalho que está há quase 3 anos sendo realizado por Juan Pablo Vojvoda. Não estamos falando sobre qualquer equipe. Não foi qualquer vitória do Vasco hoje em São Januário. E é importante bater nessa tecla, porque às vezes a gente acha que, é o Fortaleza. É o Fortaleza, um clube que nunca venceu o Vasco em São Januário. O Fortaleza de hoje não é o mesmo Fortaleza de 10 anos, 20 anos atrás. Hoje o Fortaleza é um dos melhores clubes do futebol brasileiro. O Vasco hoje derrotou uma das melhores equipes do futebol brasileiro dentro da sua casa e sendo superior. Vocês viram, gente? Bastou uma mísera vitória de 1-0 e o Vasco colocar a cabecinha fora da zona de rebaixamento por causa do critério de desempate, porque tem os mesmos pontos do Santos e do Goiás, tá? Bastou colocar a cabecinha fora da zona de rebaixamento por questões de critérios de desempate, que agora o Fortaleza é equipe muito boa. Não é qualquer equipe, boa e forte equipe. Pelo menos essas foram as frases que mais me destacou, sabe? O mesmo youtuber que no primeiro turno o Vasco perdeu do Fortaleza no Castelão por 2-0 e disse que o time do Fortaleza não era nada demais, era fraco. Tudo isso, galera, essa mudança de postura e de argumento perante a equipe do Fortaleza é que, diferente do Vasco da Gama, o Fortaleza está jogando no top 8 do Campeonato Brasileiro o tempo inteiro. É 6º lugar, é 5º, é 4º, é 7º, é 8º, aí cai para 10º, mas volta para 8º. Tá o tempo inteiro no G10, o tempo inteiro. Isso quando não tá no G8, o tempo inteiro. Nesse momento, o Fortaleza tá em zona de Sul-Americana, enquanto o Vasco está brigando para não cair. Gente. E o Fortaleza em zona de Sul-Americana. Estava em zona de pré-Libertadores. E pode voltar contra o Bahia. Não sabemos se o Bahia vai vencer a equipe do Fortaleza. Além do mais, o Fortaleza está na final da Sul-Americana. Pode ser no dia 28 campeão da Sul-Americana. E no próximo ano está na Libertadores, coisa que eu acho muito difícil o Vasco ir. Muito difícil. Talvez o Vasco alcance a Sul-Americana e olhe lá. Essa aqui é a realidade, né? Vai jogar uma Recopa, vai jogar um desafio de clubes com o campeão da Liga Europa, da UEFA. Gente, é outro patamar o Fortaleza, gente. É outro patamar. E nitidamente, tá? Assim, o Vasco jogou bem ontem, tá? O Vasco não jogou mal, não. O Vasco jogou bem. O Vasco jogou bem, tá? A gente tem que reconhecer isso. Mas nitidamente, os jogadores do Fortaleza parece que estavam meio com o freio de mão puxado, meio que se poupando, pensando na final daqui a 9, 10 dias contra a equipe do LDU no Uruguai. Deve ser muito ruim torcer pro Vasco, viu? Meu Deus do céu. Os caras estão fazendo a maior festa porque venceram o Fortaleza por 1-0 e saíram da zona de rebaixamento. Imagina o quanto o Fortaleza não deve estar aqui, ó, engasgado. Ou os meus vídeos também enaltecendo o Fortaleza perante essa galera não devem estar aqui engasgado para essa turma vir desabafar no canal, hein? Devolvam o Vasco. Quem era o Vasco, velho? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!